Bom dia, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. E a live de hoje vai ser somente com a palavra de reflexão nas nossas vidas, né? E desde já eu quero já pedir para os irmãos que estiver assistindo e for assistir depois, que já deixe a sua curtida aí, seu comentário e se inscreva lá no nosso canal no YouTube. E no decorrer da mensagem, se você sentir no coração e mandar para alguém, pode ficar à vontade, tá bom? E hoje a palavra que Deus coloca no meu coração é 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 8 ao 14, que vai dizer assim: Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Porém, o resto do povo despediu, cada um para sua casa, e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Por isso Israel fez abominação aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Versículo 8. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: O que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. Assim, constrangido, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Só até aqui, irmãos. Só até aqui. Pessoal, existe 5 linhas de corrente soteriológica, né? O que é com a corrente soteriológica? É um nome que a teologia dá para aquela doutrina que ensina a salvação, né? E tem a do arminianismo, né? Que é a doutrina dos arminianos. Tem a doutrina da obra consumada. Tem a doutrina do amiraldismo, a doutrina do molinismo e tem a do calvinismo também, né? E hoje eu vou estar falando só das duas mais famosas, das duas mais conhecidas, que é o arminianismo e o calvinismo. O arminianismo crê que Deus criou todas as coisas e nos criou livres e com o direito de escolha de fazer o bem e o mal. Então, assim crê o arminianismo, que a gente tem direito de escolha, né? Creio também que Deus interfere na história da humanidade quando Ele quiser, com milagres, com livramentos,
com profecias, etc. Assim crê o arminianismo, que Deus interfere, não é um Deus que só criou a gente e deixou a gente lá. Ele interfere na história da humanidade quando ele quer, no momento que ele quiser. E se Deus falar também algo do futuro, né? Nessa doutrina arminianismo, tipo alguma coisa que vai acontecer no futuro que Deus falou, é porque ele sabe que vai acontecer, entendeu? Não porque ele determinou o que vai acontecer, né? E crê que também que o sacrifício do Senhor Jesus foi por todos, mas eu tenho a escolha de aceitar ser salvo ou não. Assim crê o arminianismo, né? Que a obra do Senhor Jesus não foi ilimitada, né? Como crê alguns, que foi só por alguns que Jesus morreu. Mas o arminianismo crê que ele morreu por todos, mas eu tenho a escolha de aceitar esse sacrifício para me justificar para eu ir para o céu ou não. E o calvinista, né, o calvinismo, crê que Deus, antes de criar os céus e a terra, ele determinou que quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ou seja, todos já estavam destinados ao inferno e Deus escolheu só alguns para ir para o céu, né? E outros para ir para a condenação eterna. Assim crê o calvinismo, né? Independente do que a pessoa fizer, se fazer o bem ou fazer o mal, eles chamam de eleito, né? A pessoa fez o bem a vida toda, serviu a Jesus, mas se não é eleito, então não vai ser salvo. E essa doutrina nos apresenta, né, um Deus meio determinista, né? Porque no decorrer da história foi mudando, foram acrescentando coisas ao calvinismo, que hoje em dia a gente vê que essa doutrina transformou o nosso Deus da Bíblia mais ou menos como um Deus determinista, né? Que ele determinou tudo, né? Tudo. Hoje ele determinou que eu ia estar com esse boné aqui fazendo essa live, com essa camiseta. Eu tô com essa roupa porque foi Deus que determinou. Assim é a crença do Deus determinista, né? No automático, eu vou começar a acreditar que Deus também determinou a queda. Ele fez o Adão e a Eva cair, porque ele determinou. E também eu vou defender também que Deus determinou o pecado. Ou seja, que Deus criou o mal também. Isso daí é o que um Deus determinista é. E se eu falar que Deus criou o mal, aí não vai dar certo, né? Deus determinou o mal, não fecha, porque esse não é o Deus da Bíblia. E outra, o mal não é um ser, né? Não é uma pessoa. O mal é como fosse um parasita, né? Ele depende de um hospedeiro para poder atuar. Então, ou seja, hoje o mal depende da queda da humanidade para ele poder atuar, né? E também, observe, né? Se eu creio que Deus ele é determinista, ele logo não é igual ao Deus da Bíblia. Logo ele não é onisciente, por causa que se eu falar que Deus determinou tudo, ele não é mais onisciente. Porque se ele determinou, como que ele sabe? Onisciente é porque sabe de tudo. E se eu falar que ele determinou, então ele não sabe, ele sabe porque ele determinou. Então já descaracteriza o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é onisciente. E se ele determinou, ele não é mais onisciente. Então, onisciente porque sabe de tudo. E se determinista é porque determinou. Ele sabe o que vai acontecer porque determinou. Então não bate as coisas. E muitos não cristãos, né? Muitas pessoas ímpias que não são cristãos, que não são crentes, né? Também tem essa crença desse mesmo jeito. Tem muitas crenças que é assim, que acredita que Deus escreveu a história, o meu destino é esse, aquilo. E o exemplo, tipo, o cara morre usando droga, com overdose. Aí vem a pessoa que crê nesse Deus determinista e fala, foi da vontade de Deus, Deus determinou isso, Deus quis assim. O cara vai morto pela polícia fazendo coisa errada, né, roubando. A pessoa vai e pensa também, foi da vontade de Deus, foi o destino. Ou uma mulher que acaba sendo violentada sexualmente, né? Foi da vontade de Deus. Porque se eu crer que Deus determinou tudo, então no automático eu vou crer que Deus determinou também. Assim também nasce aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre e tal. Ou faça o que quiser, que no final você será salvo. Não, isso daí não funciona com o Deus da Bíblia. Porque se eu defender que foi a vontade de Deus que aquele cara que se entupiu de droga morreu de overdose, ou que aquela moça ou aquela criança foi violentada, se eu defender que isso daí foi Deus que determinou, ele não é bom,
não é bom. E a Bíblia fala que Deus é bom o tempo todo. E assim também, irmãos, vem aquelas promessas, né, aquela frase também, né, de que quem tem promessa não morre, porque se Deus prometeu na sua vida, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, blá, blá, blá. Tem muitos que confundem também promessa com chamado. Muitos confundem promessa com o chamado. E um exemplo é Deus prometeu para Abraão que todas as nações seriam benditas através da descendência dele. Isso aí foi uma promessa. Deus prometeu para ele. E isso a gente se vê se cumprindo com o Senhor Jesus, né? Deus prometeu, se ele prometeu vai acontecer, pode ter certeza. Agora o chamado é totalmente diferente. Deus chama todos e tem uma obra na vida de todos. E com essa introdução, irmãos, eu separei 3 pontos para a gente refletir um pouco nessa passagem do rei Saul, o que é chamado e o que é promessa. Porque da mesma forma, com Abraão foi o chamado. Deus, antes de fazer a promessa para ele, Deus chamou ele. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostro e tal. Ele tinha o direito de não querer ir, o Abraão. Então, Abraão escolheu obedecer o chamado de Deus. Ele tinha escolha, se ele não obedecesse o chamado, não ia acontecer nada que Deus falou com ele, né? Então, o primeiro ponto, irmãos, é obedecer para o plano dar certo. Obedecer para o plano dar certo. Aqui nesse texto que a gente leu, irmãos, em 1 Samuel, vai relatar alguns dos primeiros feitos do rei Saul, né? Quando ele foi ungido rei, né? Depois que o profeta Samuel deixou de ser juiz, né? Que ele foi o último juiz e tal. Do livro dos juízes, o último foi o profeta Samuel. O povo pediu um rei, né? O povo queria um rei, ao invés de eles quererem o próprio Deus governando eles, né? Mas eles acabaram pedindo um governo humano, né? E aqui a gente vê que o Senhor pôs o Saul como um rei, né? Ele colocou o rei Saul, falou para Samuel ir lá colocar o Saul como um rei. Então o Saul, a gente vê que ele lutou contra os amonitas e venceu. Só que aqui na luta contra os filisteus, que era um povo mais forte, né? O Samuel disse pro rei Saul para ele descer até Gilgal. Ele falou: vai até Gilgal e você me espera lá por 7 dias. Fica lá esperando. Espera por 7 dias que quando chegar lá eu vou fazer a oferta de manjares, eu vou oferecer o holocausto ao Senhor e depois eu vou te dizer o que fazer. Então, mas aqui no 7º dia, o Saul não esperou, mas acabou em sacrificar o Senhor. E esse foi o maior erro da vida dele, porque por causa disso ele perdeu a bênção. E por causa do povo também, que ele se iludiu por causa que o povo começou a ir embora. E ele acabou não dando crédito para que Deus falou na boca do profeta, né? E nisso eu já trago um ensinamento, né? Já trago uma reflexão para nossas vidas. É que a gente não tem o direito de não dar crédito para o que Deus nos falou por causa dos outros. Porque vai ter coisa que Deus vai falar para a gente, só para a gente, e os outros não vai estar na hora. Então, os outros podem não acreditar, como foi aquele povo. Eles não acreditaram mais na palavra que Samuel falou, né? Na palavra que Deus falou pela boca de Samuel, e começou a ir embora. Ao Saul, vendo aquilo, vendo que o pessoal não estava dando crédito, ele acabou entrando na pilha e acabou não esperando e sacrificando ao Senhor, que foi o maior erro que ele fez. Porque não era para ele sacrificar, ele não podia sacrificar. Só que podia sacrificar naquela época era sacerdote ou profeta. O Saul não era nem sacerdote nem profeta, ele era rei. Então, ou seja, ele não deu crédito pelo que o Senhor falou para ele por conta dos outros, por conta de quem estava em volta, né? Mas uma lição a gente já aprende nessa manhã, irmãos. E a gente vê que o erro do Saul foi tão grande mesmo, que vocês não fazem ideia. Sabe esse negócio de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a gente vê o cego Bartimeu falando? Esse negócio de Jesus, filho de Davi, na verdade era para ser Jesus, filho de Saul. Era para ser Jesus, filho de Saul. Porque olha aqui no texto, irmãos, que a gente leu. No versículo 13, irmãos, vai falar assim, ó. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou.
porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Para sempre. A palavra aqui para sempre, do hebraico, não sei se a pronúncia está certa, mas a palavra original ali, a palavra que aparece sempre ali, é a palavra Yolam. E significa futuridade, para sempre, eterno, perpétuo. E se a gente for lá em 2 Samuel também, capítulo 7, irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, quando o profeta Natan vai falar com o rei Davi também, ele fala dessa maneira. 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 16 e 17, diz assim: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. E se a gente vê aqui, irmãos, essa palavra lá que aparece para sempre, que apareceu para o rei Davi, ela foi a mesma que apareceu para o rei Saul. A mesma palavra que apareceu para o rei Davi, falando para sempre, foi a mesma que apareceu para o rei Saul. Então, como que o reinado do rei Davi foi eterno? Por causa do Senhor Jesus. Então, como que o reinado do rei Saul ia ser eterno? Como que o reinado do rei Saul... Desculpa, pessoal, fui pegar o negócio aqui que estava na boca do cachorro, que ele estava fazendo barulho aqui para não atrapalhar a live, né? Então, como que o reinado do rei Davi é eterno? Porque hoje a gente sabe que o reinado do rei Davi é eterno. E o Davi não está vivo, ele morreu. O Davi está morto. E como que o reinado dele é eterno e não tem fim? Só fecha uma conta. Só fecha se for por causa do Senhor Jesus. Então, como que o reinado do rei Saul também não ia ter fim? Se não fosse pelo Senhor Jesus, eu não sei pelo que seria. Então, olha só a falha do Saul, o que cometeu. Olha o erro e a consequência que causou uma simples desobediência dele. O reinado dele não ia ter fim. O reinado dele ia ser eterno. Não ia ter fim. Esse negócio de filho de Davi, Jesus filho de Davi, ia ser Jesus filho de Saul. Em segundo ponto, a consequência da desobediência. A consequência da desobediência. E agora, qual foi o pior pecado? O pecado do rei Davi ou do rei Saul? Porque o pecado do rei Davi é bem conhecido, a gente sabe o que ele fez. Ele pegou a esposa do soldado dele, depois engravidou ela, depois mandou ele lá para linha de frente da batalha para poder morrer e tal. Ou seja, ele adulterou e matou. Fora que também ele embriagou o rapaz, pior, fez coisas abomináveis o rei Davi. E o rei Saul, ele simplesmente, Deus falou para ele não sacrificar, falou para ele esperar 7 dias, e ele foi e não esperou os 7º dia. No 7º dia, coisa de minutos, era só esperar mais um pouco, porque aqui no texto a gente vai ver quando Saul terminou de sacrificar, o Samuel apareceu. Se ele tivesse esperado só mais um pouquinho, o Samuel chegava. E qual dos dois pecados foi pior? É óbvio que foi o pecado do rei Davi, né? Do rei Davi, a nossas vistas, foi pior. E qual é a diferença dos dois? A diferença do pecado do rei Davi e o pecado do rei Saul. A diferença, irmãos, é que o rei Davi se arrependeu e o Saul não se arrependeu. Porque se a gente for olhar aqui no texto, o rei Davi, quando o profeta Natan vai lá falar para ele que ele errou, que ele pecou, que ia vir morte na casa dele por causa disso, a gente vê que o rei Davi, na hora, ele se arrependeu. Na hora ele pequei contra o Senhor e tal. Agora o Saul, ao invés de ele falar, se arrepender aqui também, quando Samuel perguntou o que você fez, cara, ele já foi, é que o povo foi embora, eu pensei que os filisteus iam vir me atacar, então eu acabei sacrificando, não sei o que, ele já foi inventando uma desculpa, ele não assumiu o erro dele. Então a diferença é essa, o Davi se arrependeu e o Saul não. E Deus ia firmar o reinado dele, do rei Saul, e ia ser eterno, não ia ter fim. Mas porque o Saul não obedeceu,
e não ficou na posição que Deus queria que ele ficasse, Deus não firmou e ainda escolheu o outro segundo seu coração. Além do Senhor rejeitar o Saul, Deus escolheu o outro, levantou outro. E assim Deus faz com as pessoas hoje também, irmãos. Hoje, dia de hoje, Deus faz da mesma maneira. Ele escolhe, levanta, capacita, que nem fez com Saul, dá os dons espirituais, dá os dons para louvar, dá o dom de visão, capacita. Mas se a pessoa não obedecer, ele levanta outro. Deus me levanta, me capacita, me dá dom, me dá sabedoria, e se eu não ficar na posição, ele levanta outro. Se eu não fizer do jeito que ele está mandando fazer, ele levanta outro. E você já deve ter escutado alguém dizer para você, né? Você que está vendo essa live agora, Deus tem um plano na sua vida, ou Deus tem uma grande obra. Mas esse negócio aí, de Deus ter um plano na sua vida, Deus ter uma grande obra, esse negócio só vai funcionar se estiver obedecendo Ele. Se não estiver obedecendo, não vai funcionar, não. Se não estiver obedecendo, não vai dar certo. Porque o que eu vejo as pessoas falando isso, eu tenho um chamado, Deus ele falou que eu ia ser um pregador da palavra, mas está num baile enchendo a cara, está numa rodinha de escarnecedores, zombando da palavra de Deus muitas vezes, está fazendo o que desagrada a Deus, não está obedecendo, não está ficando na posição que Ele quer que fique. Então não vai funcionar. Não vai funcionar. Do mesmo jeito que Deus fez com Saul, Ele acaba fazendo com a tua vida, levantando outro. E Deus, Deus, o plano, né, ou a grande obra que Deus tinha com o povo que saiu lá do Egito, eles eram para entrar na terra prometida e tal, mas pela desobediência deles, o plano não se cumpriu na vida deles. Lembra do povo do Egito? Deus tirou ele com um propósito, com um plano, com a grande obra que Deus tinha na vida deles, que era para eles entrar na terra prometida. E o que eles fizeram? Desobedeceram, murmuraram, reclamaram e não entraram. Não entraram. O plano não se cumpriu por culpa deles mesmos. Ou seja, o que aconteceu? Ficaram peregrinando no deserto até morrer. E quem entrou na terra prometida foi só a outra geração. Então a obediência a Deus quer e não sacrifícios. O Senhor quer a sua lealdade. O Senhor quer a sua obediência. Então responda o chamado dele, vá e aprenda, vá e fique na posição que Deus quer que você fique. Responda o chamado dele, faça que nem o rei Davi fez, se arrependa e se ponha na posição de pé e continua caminhando, e não que nem o rei Saul, não que nem o rei Saul fez, senão ele vai levantar outro segundo o seu coração. Terceiro ponto, irmãos. Terceiro ponto para encerrar. Deus tem uma grande obra na minha e na sua vida. Deus tem uma grande obra na minha e na sua vida. E eu não sei qual é a grande obra que Deus tem na sua vida. Eu não sei o que Deus prometeu na sua vida. Eu não sei o que Deus falou que você vai ser dentro do reino dele se você responder o chamado dele. Eu não sei, eu não faço ideia. Mas eu sei de uma obra que ele tem coletiva, universal. A obra individual que ele tem com você, eu não sei. Eu não faço ideia, não faço a mínima ideia. Mas eu sei de uma obra universal que ele tem com todo aquele que é leal a ele. Com todo aquele que obedece a ele. E todo aquele que não sai da posição que foi chamado. E essa obra é o reino. Como foi com o Senhor, como foi com o rei Saul, comigo e com você, irmãos. Deus tem um chamado para um reino, para mim e para você. Deus tem um chamado para um reino. E você que obedece, você vai reinar. E esse reino não vai ter fim. Esse reino vai ser eterno. Porque o rei está por vir. O rei desse reinado, ele está vindo. E ele não vai fazer, e não fez, na verdade, ele não fez igual o Saul, que desobedeceu. Mas ele foi leal até o fim, foi leal até a morte e morte de cruz. Esse foi o rei que veio cumprir tudo que Deus mandou fazer, tudo que Deus mandou cumprir. Ficou obediente, porque muitas vezes nós não somos obedientes, então ele foi obediente por nós. Foi leal até o fim e ele, por causa disso, o reinado dele não vai ter fim.
E o melhor que ele quer que eu e você faça parte desse reinado. E esse rei é o Senhor Jesus. Esse rei é o Senhor Jesus que morreu lá naquela cruz, irmãos. Ele não desobedeceu e ficou na posição. Por causa disso, ele tem todo o direito de ser rei. Por causa disso, ele quer que eu e você, sem merecer nada, reine junto com ele. Meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer. E eu encerro, irmãos. Eu encerro com essa palavra que se encontra em Daniel. Daniel no capítulo 7, irmãos. Daniel capítulo 7, do versículo 15 ao 18. Eu encerro com esse texto, irmãos. Daniel 7, do versículo 15 ao 18, que vai dizer assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. O santo do Altíssimo é aquele que obedece o que o Senhor falou. O santo do Altíssimo é aquele que fica na posição que o Senhor falou para ficar. O santo do Altíssimo é aquele que obedece cada palavra que o Senhor deixou para que viesse obedecer. O santo do Altíssimo é aquele que responde o chamado que Deus tem na vida dele. O santo do Altíssimo é aquele que faz de acordo com o plano que Deus tem na vida dele. E o santo do Altíssimo é eu e você, se permanecer até o fim. E o rei está voltando e ele vai nos dar esse reino de eternidade e eternidade. Mas só vai ter esse reino, só vai fazer parte desse reino somente aquele que obedecer. Então Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida, mas só vai se cumprir se você se pôr na posição. Só vai se cumprir se você obedecer. E depois dele completar essa grande obra que ele tem na sua vida, tem essa obra que é maior ainda, que é essa obra coletiva, essa obra universal, que todos hão de reinar com o Senhor Jesus. Amém? E fique com essa palavra no coração, irmãos. Curte esse vídeo, comente o que você achou da mensagem, mande para algum amigo se ele precisar ouvir isso e se inscreva também no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer, para que esse vídeo também vai estar postado logo no YouTube, né? E ajude esse canal a crescer, para que essa mensagem venha chegar longe, irmãos. Amém? Que Deus abençoe sua vida e obrigado por ter ficado até o fim.